Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra cumprir o meu desafio, né? Que é de ler uma passagem da Bíblia e tentar explicar o que eu entendi dela. E o livro que eu escolhi foi o livro de Atos, do capítulo 7, versículos 54 ao 60. Então eu vou fazer assim, eu vou ler pra vocês, logo após eu entro com a explicação do que eu entendi, ok? Aí vocês podem me acompanhar, se quiser pega a Bíblia de vocês, dá um pause no vídeo e me acompanhe nessa jornada, beleza? É rapidinho, vamos lá. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois, o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isto, ele morreu. Irmã Kézia, o que você entendeu dessa passagem tão dura, tão triste? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a vida de Estevão, ela me espelha demais. Estevão é conhecido como um mártir, como um jovem que sofreu por conta de pregar a verdade, por conta de viver a verdade. Porque Estevão, ele escolheu a melhor parte, que é seguir a Cristo, carregar a sua cruz e negar a si mesmo. Estevão, segundo um pequeno estudo que eu li, foi uma das pessoas que tiveram a morte mais parecida com a de Jesus Cristo. Por que foi que Estevão, ele sofreu essa morte tão terrível? Nada mais porque ele resolveu pregar a verdade. Numa era, num tempo, onde pessoas tinham dificuldade de ouvir a verdade da forma que ela era. Estevão, ele pregava que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele falava que Deus não habita em templo feito de pedras, feito por mãos humanas, mas Deus habita num ser humano, você que está assistindo esse vídeo. E o povo, ele se revoltou contra essas palavras de Estevão e pagaram pessoas para poder blasfemar e mentir contra Estevão. E dentro de um sinédrio, Estevão teve que se defender dessas acusações. Mas Estevão, no momento da sua morte, o mais engraçado, o que mais me chama a atenção, é que Estevão, ele consegue ver a glória de Deus. Vamos falar a verdade. Quantos de nós, nos momentos de dificuldade, no momento de luta, quantas vezes a gente consegue ver a glória de Deus? Consegue olhar para os problemas e entender que Deus está no controle, de que Deus, ele está no comando, que não cai uma folha da árvore se o Senhor Jesus, ele não permitir. Deus, ele está no controle das nossas vidas. E Estevão, naquele momento, ele conseguiu ver a glória de Deus. Ele conseguiu ver algo maravilhoso. E o mais incrível é que a palavra do Senhor, ele identifica Estevão como um jovem cheio do Espírito Santo. Um jovem agraciado. Talvez naquele momento, muitas pessoas podiam ter olhado para a vida de Estevão. Olhado para Estevão naquele momento da sua morte. E pode ter falado, olha, mas ele morreu porque ele falhou aqui, ele falhou ali. Ele não era assim, ele não era assado. Muitas pessoas podem ter falado N desculpas para poder dizer que Estevão não estava com Deus, que Estevão não estava caminhando certo, por isso que ele recebeu essa punição de Deus, assim como aconteceu com a vida de Jó. Mas Estevão, naquele momento, ele só estava preocupado com a glória de Deus, em olhar, enxergar a glória de Deus, enxergar o melhor de Deus naquele momento. E mais do que isso, Estevão estava preocupado com as pessoas que o apedrejavam. Quanto de nós tomamos essas atitudes no momento das nossas dificuldades? E talvez as pessoas podiam ter dito muitas coisas sobre Estevão naquele momento. Mas aí eu pergunto para você, se Estevão fosse tudo aquilo que talvez as pessoas tivessem falado lá atrás, de que ele era fraco, por isso que Deus permitiu isso, tudo isso, talvez ele não seria nossa referência hoje. Referência bíblica hoje. Referência de um jovem que foi um mártir. Estevão sofreu isso, essa morte, logo após de ser consagrado a diácono, para cuidar das coisas do Senhor.
E hoje nós vemos aqui um exemplo bíblico de alguém que verdadeiramente era cheio do Espírito Santo, e a Bíblia cita isso várias vezes no livro de Atos, e alguém agraciado pelo Senhor. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que nós precisamos pegar Estevão como exemplo. Um jovem, creio eu, que era um jovem que ele buscava viver em santidade, buscava viver a verdade do Evangelho. Eu creio que Estevão, ele não ficava se preocupando com as coisas mundanas, ele não ficava se preocupando em agradar a si mesmo ou agradar os outros. Mas Estevão, ele se preocupava em agradar a Deus. Porque se Estevão não tivesse se preocupado em agradar a Deus, ele poderia não falar as palavras que Deus havia mandado ele falar. Ele poderia ter evitado essa morte. Mas Estevão escolheu a melhor parte. Ele escolheu viver a sinceridade do Evangelho, viver a verdade, doa o que doer. E muitas vezes nós precisamos ser esse tipo de jovem. Você, nós precisamos ser esse jovem que escolhe agradar ao Senhor. Escolhe entender que doa o que doer aqui nessa terra. Lá no céu haverá uma glória preparada para mim e para você. Haverá momentos de muita alegria e recompensa por tudo que vivemos. Muitas vezes por muito pouco a gente quer desfalecer, muitas vezes por muito pouco a gente quer desistir e quer desanimar. Mas nós precisamos ter essa graça de Estevão, essa graça de ser um jovem que suporta tudo, que não desiste e que não se preocupa consigo mesmo, muito menos com os seus desejos, com as suas próprias vontades, mas com a vontade do Senhor. Essa palavra que está no meu coração. E se você ler a passagem de Atos, você vai conhecer e entender um pouco mais sobre essa história tão maravilhosa que é da vida de Estevão. E que eu e você possamos ter Estevão como exemplo. Um exemplo que Jesus deixou de alguém cheio do Espírito Santo e que com certeza agradou a Deus. Deus abençoe, abraços, beijo e tchau.